Então você, consultor de investimento, e você, planejador financeiro, se você se sente preparado para entregar as duas frentes com relação ao trabalho de planejamento financeiro pessoal para o seu cliente, envolvendo a parte de planejamento e a parte da consultoria dos investimentos, você tem sim a capacidade hoje de cobrar um valor elevado para fazer um trabalho único de planejamento financeiro e de consultoria para o seu cliente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, eu sou sócio do Vista, sou planejador financeiro há mais de 10 anos. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que a gente recebe quase que diariamente no Vista, são pessoas que são extremamente interessadas pela carreira de planejador financeiro, mas estão num momento de dúvida, né? Poxa, qual caminho que eu sigo? Eu vim do mercado financeiro, estou pensando em ser planejador financeiro e eu também estou pensando, né, uma outra carreira que está em evidência e que tem aparecido bastante, é a de consultor de investimento. Eu quero trazer para vocês aqui uma perspectiva da diferença dessas duas carreiras, o que uma faz, o que a outra não faz e o que cada um pode agregar no trabalho de planejamento financeiro ou de consultoria de investimento do seu cliente, para que você possa tomar a melhor decisão do caminho a ser seguido. Mas antes de tudo, segue nosso canal, compartilha esse vídeo aqui, dá um clique, dá um like. Muito importante que você continue compartilhando para a gente continuar crescendo aqui nas redes sociais. Bom, então especificamente eu quero falar para vocês hoje de duas carreiras que estão em evidência no mercado financeiro. Muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda não conhecem fora do mercado financeiro, mas dentro do mercado financeiro as pessoas que já estão há algum tempo têm cada vez mais observado e analisado o perfil dessa carreira, o que pode ser construído e como que você pode ganhar dinheiro através de uma dessas duas carreiras. A primeira delas é a de planejador financeiro. Então vou falar aqui do planejador financeiro, que é aquele que atende as famílias, aquele que a gente fala constantemente aqui no nosso canal, aquele que dá um atendimento 360 graus, mostrando para as famílias como fazer um planejamento financeiro e aí olhando para a parte de orçamento, olhando para a parte de dívidas, de planos e sonhos, de investimentos também, do patrimônio, e que faz com que o planejador tenha uma visão geral da vida financeira do cliente, possa acompanhar aquela família, possa cobrar por mês e aí com isso não ficar vinculado a investimentos, a venda de produto e ele cobrar exclusivamente daquilo que o cliente paga para ele e nada mais do que isso. Então, como vocês sabem, essa carreira principal, né, que a gente fomenta aqui no Vista, essa carreira de planejador financeiro, é a que a gente conhece, é a que a gente desenvolve. Mas eu queria também trazer para vocês alguns contrapontos, né, com relação a outras carreiras que tem no mercado e que pode também ser interessante para você e querer fazer um comparativo aqui entre as duas para ver se você toma a melhor decisão. A outra carreira, que é a carreira de consultor de investimento, vamos dizer que é o consultor de investimento CVM, ou seja, a gente tem uma série de outras carreiras que trabalham embaixo de um guarda-chuva, ou seja, se você pode ser credenciado da XP, do BTG, trabalhar como agente autônomo de investimento, você pode trabalhar diretamente para essas instituições financeiras, né, ter uma carteira assinada, algo do tipo. A gente está falando também aí de gerentes de banco, gerentes de investimento em banco também, que trabalham embaixo de um guarda-chuva. Mas a carreira que eu queria trazer para vocês aqui, a de consultor de investimento CVM, é aquela que é autônoma em relação a ter somente um guarda-chuva, certo? Porque se você é assessor de investimento da XP, ou do BTG, ou de algum outro banco, alguma outra corretora, você basicamente vai oferecer produtos daquela corretora e a sua remuneração também vai ser através dos produtos que você vende. A carreira que a gente quer falar aqui é de consultor de investimentos, aquele que é credenciado pela CVM e aquele que, por ser um consultor de investimento, ele pode se credenciar a várias plataformas. A consultoria CVM hoje você pode fazer através de pessoa física ou pessoa jurídica. Existe uma série de regras que você precisa seguir para poder ser um consultor CVM. Inclusive uma delas é ser credenciado pela CVM para poder prestar essa consultoria. Então, antes de tudo, você precisa se credenciar, precisa estar qualificado para fazer esse trabalho. Tem uma série de premissas e de orientações que a CVM dá para que você consiga essa certificação e que, se você quiser conhecer mais, é só acessar, colocar no Google Consultoria de Investimento CVM. Com certeza você vai achar bastante material aí que explica quais são os pré-requisitos. Mas basicamente a consultoria de investimento CVM traz para o profissional uma maior autonomia na construção de carteira de investimento para o cliente dele. Então, ao contrário de agentes autônomos e outras carreiras que você vai oferecer ali somente o produto de uma corretora, o consultor de investimento tem a possibilidade de montar uma carteira baseada em diversas corretoras, diversos ativos diferentes, e com isso ele também pode fazer uma precificação diretamente para o cliente dele, que vai ser diferente daquela da remuneração do produto que o banco ou a corretora oferece para um agente autônomo de investimento. Então, só para dar um exemplo para vocês, o consultor de investimento ele pode fazer toda a gestão dos investimentos do seu cliente e aí ele pode colocar dinheiro na XP, no BTG, em diversas outras corretoras. E aí, com isso, ele pode fazer um trabalho onde ele devolve o rebate, né, a comissionamento que ele tem daqueles investimentos do cliente, e ele pode cobrar ali um valor por mês
do seu cliente ou um pacote fechado do seu cliente para fazer aquele trabalho de consultoria de investimento. Acho que esse é o grande diferencial. O consultor de investimentos hoje tem mais autonomia, tem mais poder de decisão. Claro que tem que ser um profissional mais qualificado, ter as certificações corretas para poder fazer isso. Entretanto, essa liberdade é muito positiva, porque faz com que você mostre para o seu cliente, quando você vai construir uma carteira de investimento, que você tem mais autonomia do que uma pessoa que trabalha para uma instituição financeira ou para uma corretora e que vai ganhar em cima de produtos. Bom, agora nós vamos falar aqui sobre algumas formas de você precificar o trabalho de planejamento financeiro comparativamente com consultoria de investimento. Então, de planejamento financeiro, como planejador financeiro, vamos manter aquela regra do que a gente tem falado sobre cobrar por mês, cobrar um valor que seja de acordo com o que o cliente pode te pagar, que seja também atrativo para você, planejador financeiro. Então, digamos que você tem uma família que ganha ali 10, 15 mil reais por mês e que você vai começar a fazer um trabalho de planejamento financeiro e você vai cobrar 500 reais por mês dessa família. E aí, por outro lado, você tem um consultor de investimento que precisa que o cliente dele tenha investimentos para poder fazer essa precificação. O consultor de investimentos, digamos que ele tem ali um cliente que tem 500 mil para investir. Ele tem duas formas com que ele vai poder fazer a precificação do cliente dele. A primeira, ele vai poder cobrar um valor sobre o percentual do patrimônio por mês para fazer o acompanhamento e a gestão daquela carteira junto com o cliente. Então vamos colocar aí 1% ao mês. Então se a gente está falando aí de 500 mil com 1% ao mês, a gente está falando de 500 reais por mês que o consultor vai cobrar por mês para fazer a gestão desses recursos da família que tem 500 mil reais. Ou uma outra forma é o consultor de investimento, ele não cobra necessariamente em cima do patrimônio líquido. Ele pode cobrar, por exemplo, 500 reais por mês fixo, independentemente da variação do patrimônio daquela família. Porque se você também coloca o patrimônio, o percentual do patrimônio como o valor que você vai receber, se você for um consultor de investimentos, se você decidir ir por esse caminho, você vai ficar à mercê da variação do recurso que o cliente tem investido junto com você. Então, se o cliente investir mais, você vai ganhar mais. Se o cliente investir menos, você vai ganhar menos. Então, eu trouxe aí dois cases onde a gente se baseia muito mais pelo perfil da família, pela renda, pela condição de pagamento que aquela família tem, e você tem um perfil de consultor de investimento que depende do patrimônio que o cliente tem para ganhar. E qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje? A gente já tem vários planejadores financeiros, empresas de planejamento financeiro e consultores de investimento também, que já fazem um trabalho multidisciplinar. O que significa isso? Você pode ser planejador financeiro e consultor de investimento CVM ao mesmo tempo. Agora, por que isso pode ser atrativo para você? Se você conseguir entregar um trabalho de planejamento financeiro para o seu cliente, ao mesmo tempo também fazer a consultoria de investimento para ele, você sendo também, obviamente, credenciado pela CVM, vai fazer com que você entregue muito mais qualidade, faça um trabalho muito mais completo para o seu cliente. Agora, você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se você for fazer esse trabalho, você vai ter que escolher uma forma só de precificação. Então, por exemplo, se você escolher, eu vou cobrar por mês do meu cliente, legal, então você vai cobrar por mês para fazer o trabalho de planejamento financeiro e de consultoria com o cliente, independentemente do quanto aquele valor do patrimônio dele oscila. Ou se você for fazer um trabalho sobre o percentual do patrimônio também, você vai entregar lá o planejamento e a consultoria de investimento juntos. A única questão é que você vai ficar dependendo da variação do patrimônio que o seu cliente vai ter, ao longo desse período do trabalho que ele faz com você. Agora pensa bem, mesmo que você tenha um cliente com um patrimônio bem elevado, vamos colocar aí um cliente que tenha 5 milhões, ou 10 milhões, ou 15 milhões, ou vamos pegar sua carteira de investimento hoje você tem um valor elevado sobre que os seus clientes possuem investindo com você como consultor de investimentos. Concorda que se você ficar dependendo da variação do patrimônio do cliente, muitas vezes você não vai ter condições de ter uma previsibilidade da sua renda como o trabalho de planejamento financeiro te propõe. Ao mesmo tempo, se você é planejador financeiro e você não entra na seara dos investimentos do seu cliente, talvez você não vai conseguir cobrar o quanto você poderia cobrar na parte dos investimentos se você tivesse esse expertise e entrasse nessa seara dos investimentos do cliente. Então você, consultor de investimento, e você, planejador financeiro, se você se sente preparado para entregar as duas frentes com relação ao trabalho de planejamento financeiro pessoal para o seu cliente, envolvendo a parte de planejamento e a parte da consultoria dos investimentos, você tem sim a capacidade hoje de cobrar um valor elevado para fazer um trabalho único de planejamento financeiro e de consultoria para o seu cliente. Agora, óbvio, para você ter essa capacidade de entrega, você além de ser capacitado na parte de investimentos e também ter todas as credenciais para fazer isso, você precisa entender como é que funciona o planejamento financeiro pessoal. Como que o planejamento financeiro pessoal vai fazer com que o seu cliente, com relação aos investimentos, seja um cliente muito mais engajado, seja um cliente que se relaciona muito melhor com o dinheiro, que toma melhores decisões. E aí, com isso, talvez, você vai acabar percebendo que a oscilação patrimonial dele vai ser muito menor do que se ele não tiver um planejamento
planejamento financeiro pessoal. Então, ao meu ver, você ter esse ganho dentro do seu trabalho de fazer um trabalho plural de planejamento financeiro e de consultoria de investimento vai fazer com que você atinja voos inimagináveis na sua carreira. Se cobre valores que você nunca imaginou que você pudesse cobrar. E que o seu cliente se sinta muito satisfeito, porque ele vai estar te pagando, por exemplo, se você fechar com ele o valor por mês, ele vai estar te pagando o valor por mês, você vai estar fazendo o planejamento financeiro dele e a consultoria, ele vai estar muitas vezes recebendo aquele dinheiro de volta da corretora, na venda do produto o agente autônomo receberia, e vai fazer com que ele se sinta muito mais confiante no trabalho que você entrega. A gente enxerga que essa multipolaridade na carreira é o futuro, e quanto mais pessoas enxergarem que se capacitando dessa forma, unificando as carreiras, vai fazer com que você se diferencie do mercado e se torne de fato um profissional que consegue entregar muito valor para o seu cliente, um profissional premium e aquele que realmente faz diferença na vida do seu cliente. Valeu, pessoal, obrigado, até o próximo vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo e até mais.